Olá, meus queridos, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Que vocês sejam muito bem-vindos a este canal, canal Efraim, Márcio Eleutério por aqui. Queridos, hoje a gente vai estudar o capítulo 1, capítulo 2 e um trecho do capítulo 3, não sei se vai dar tempo, do livro de Josué, tá certo? A gente vai tratar ali do assunto das muralhas caindo, o Rio Jordão se abrindo, né? A travessia do Rio Jordão. A gente vai falar do selamento, a gente vai falar de bastante coisas, né? Relacionadas à última semana profética do profeta Daniel. E é importante a gente entender coisas que Deus deixou escrita no Antigo Testamento como sombra das coisas que iriam acontecer no futuro. E uma delas que eu queria passar aqui de antemão, rapidamente, né, para você talvez que nunca ouviu falar dessas coisas, das quais, se você tiver paciência de ficar até o final, né, para você entender a mensagem, o que, que a gente está querendo, o objetivo do vídeo, o que, que a gente está querendo tratar aqui, né, principalmente para você que olha, por exemplo, para os profetas no Antigo Testamento e olha com o seguinte pensamento e entendimento. Ali está uma mensagem que Deus deu para a nação israelita. Ali está as festas que Deus instituiu para os judeus. Ali está um povo rebelde e contradizente. Um povo que anda insultando a Deus, né? Então esse pensamento em parte ele é correto e em parte ele está limitado, né? A parte de insultar o Deus de Israel é verdade, né? O povo está sempre insultando a Deus, corretamente, perfeitamente. Concordo plenamente com você. Mas agora a questão do Antigo Testamento, principalmente os profetas, Deus usar eles para escrever, para ministrar, para profetizar apenas para uma nação, aí não dá para encaixar, aí eu não concordo, né? Pensa bem, a sabedoria de Deus, o tamanho de Deus, né? Como ele consegue visualizar o futuro, como ele consegue perceber, saber o que vai acontecer no futuro com o seu povo. Por que ele usaria mais da metade do Antigo Testamento, ali através dos profetas, só para falar para uma nação? Qual a lógica disso? Falar para uma nação, inclusive, que no futuro ia negar ele. Qual a lógica disso? Então eu queria que você atentasse para isso. Quando Deus está falando ali no Antigo Testamento, ele está falando para várias nações, aliás, para todas as nações. Até porque a promessa que Deus fez para Abraão é que ele se multiplicaria em multidão de nações. E a descendência de Abraão que cresce em Jesus, isto é, todas as nações que creem em Jesus por meio da fé, são descendentes de Abraão por parte da fé, como está em Gálatas, né? Mas são filhos de Israel. Ou seja, todas as nações que Isaías, Amós, Daniel, Obadias, Sofonias, Joel, Miqueias, Naum, todos os profetas estão falando para várias nações que iriam posteriormente crer em Jesus através da fé, mas que são filhos de Jacó, são descendentes de Abraão. Então, os profetas não estão falando para uma nação, os profetas estão falando para várias nações, está falando conosco, entende? Então, se você quer entender detalhadamente o que vai acontecer na última semana profética do profeta Daniel, você precisa ler o profeta com outra ótica, com outros olhos. Você não pode menosprezar, porque não é palavra do profeta, é palavra de Deus, né? E a palavra de Deus não pode ser direcionada apenas para uma nação, entende? Deus não perde a oportunidade de profetizar e de falar de coisas futuras que vão acontecer. Tá bom, queridos? Então vamos partir para a leitura, tá? Então vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, verso 2, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão tu e todo este povo, e a terra que eu vos dou aos filhos de Israel. Né? Verso 3, né? E todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então essa primeira parte aqui do capítulo 1, né, a gente precisa entender que Deus está fazendo uma transição de personagem, né? Morre Moisés e entra Josué. Deus está finalizando uma fase das festas e iniciando outra fase de festas. Quais festas? As 4 primeiras festas, né, Deus usou Moisés, né? A Páscoa no Egito, né?
ázimos e primícias também no Egito. O Pentecostes aconteceu no Monte Sinai, né, tá certo? E depois o povo peregrinou por 40 anos no deserto, né? Para daí então Moisés morrer na entrada, na beira do Rio Jordão, né, na beiradinha do Rio Jordão, justamente, né, porque Deus queria mostrar que na hora que fosse para atravessar o Rio Jordão, porque do outro lado do Rio Jordão já significa estar dentro da Terra Prometida, entende? Então uma parte que a gente precisa compreender: Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra por conta de algumas desobediências, alguns atos, algumas atitudes de Moisés. Não está errado, é verdade. Mas também Deus está usando o momento de dificuldade ou de disciplina que Deus está aplicando em Moisés, no caso, fazendo ele morrer antes de entrar na terra, para profetizar que agora entra outro personagem. Moisés serviu de libertador e de salvador, entre aspas, para o povo de Israel. Mas agora Josué vai se tornar senhor, entende? Do povo de Israel. Vai salvar? Vai, mas vai se tornar senhor. Por quê? Porque as quatro primeiras festas, né, aplicam-se para o início da edificação da igreja. Entende? Páscoa, ázimos, primícias e Pentecostes. O Pentecostes nos evangelhos não aconteceu lá em Atos 2? Ali terminou a quarta etapa da festa. Agora precisa o povo peregrinar por 40 anos, né? Que são 40 jubileus, né? Se você somar 40 jubileus, cada jubileu tem 50 anos, você vai chegar a uma soma de 2.000 anos. Então, por 2.000 anos, a igreja está peregrinando no deserto de trajetória de vida, mas não deserto espiritual e não um deserto literal. Ok? Então, é uma trajetória da igreja por 2.000 anos. E agora está prestes a igreja a entrar para a Nova Canaã. Tá certo? Agora muda-se o trabalho de personagem. Agora a obra é do sumo sacerdote, porque agora vai dar cumprimento nas 3 últimas festas, né? E as 3 últimas festas, né, elas acontecem no céu, que seria toque de trombetas, expiação, que a gente entende como redenção, não só a gente, como o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João. A redenção é a festa da expiação. E a festa dos tabernáculos é a bodas do Cordeiro. É a festa de casamento, é a celebração do casamento de Cristo à igreja, que é o tabernáculos. Vários tabernáculos celebrando juntos uma festa, uma comemoração. Tá certo? Então essas 3 últimas festas, ela acontecem nos 7 anos finais da igreja, entende? E é aqui que a gente começa a entender. Então Josué vai dar um zoom na última semana do profeta Daniel. Mas ainda que seja sombra, a gente consegue visualizar algumas coisas na literalidade no Novo Testamento. Tá bom? Então tá ok. Verso 4, né? Aí Deus vai falar do limite. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será visto o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás que este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Verso 7. Tão somente sê forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então aqui a gente percebe que tem palavras de encorajamento de Deus para Josué, né? Então Deus começa a encorajar Josué, porque Deus vai estar com ele ali presente, né? Não que ele não esteve presente junto com Moisés, né? Claro que ele esteve, né? Mas a maneira de Deus trabalhar agora é diferente, né? Com Moisés ele trabalhou no sentido de entregar mensagem, se relacionar com Moisés, né? E falava de boca a boca com Moisés, né? Como diz lá em, se eu não me engano, Êxodo capítulo 4, né? Que ele falaria com Moisés de boca a boca. Ok, porque a boca de Deus fala e quem ouve vai obedecer, né? E vai falar a mesma coisa que Deus falou de boca a boca. Não que os dois ficaram de cara a cara um com o outro falando boca a boca, não é isso, né? Mas no contexto de Josué, Deus está dando essa ideia, né? Eu vou estar junto com você, né?
vou estar face a face com você. E é isso que Deus quer tratar conosco, Ele quer falar conosco por meio dessa palavra, né? Essa fase final, Ele quer entrar em juízo face a face com o seu povo. Ele quer falar de face a face. Vamos continuar a leitura. Verso 10, né? Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, ordenando ao povo, dizendo: proveides de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Até o verso 11 só a gente lê aqui no capítulo 1, tá? Depois o restante aqui ele vai falar de detalhes, né, da distribuição de terra, quem vai ajudar a guerrear, quem não vai, etc, né? Mas atente para esse verso 11 e verso 12 aqui. O que Josué está falando? Se providenciem, né, vão atrás de alimento, comida, porque daqui 3 dias vocês vão atravessar o Rio Jordão. Então o que Deus está querendo dizer com nós, com essa sombra? Qual alimento que Josué está mandando eles procurar? Né? Até então, nesse deserto de Sitim, né? A gente leu aqui, né? Eles estão acampados no deserto de Sitim. Nesse período de 40 anos antes da travessia do Jordão, caía maná do céu todos os dias, né? Que é o alimento deles, né? Alimento mesmo, para encher barriga. Só que Josué está falando para o povo, ó, daqui 3 dias, né? A gente vai entrar para possuir a terra. E agora vocês precisam providenciar alimento. Que tipo de alimento que Josué está mandando o povo procurar? Será que o maná vai parar de cair do céu? Na sua literalidade? Pode ser que sim e pode ser que não. O texto não me dá margem para interpretar desta forma, né? A gente sabe que o maná é alimento. E no Novo Testamento, alimento é palavra de Deus, né? Então Deus está dizendo por meio desse texto que vai chegar uma hora que o alimento que cai do céu, o maná, que é palavra viva, vai parar de cair. Entende? E essa é a palavra que a gente tem ministrado. Estamos vivendo uma época que está chegando a hora do alimento que cai do céu cessar. Vai chegar uma hora que vai selar todo o povo de Deus, né, o fim do selamento. E aí não vai ter mais possibilidade da pessoa se converter em Cristo Jesus. Não pode mais ser igreja, entende? Por isso que o alimento vai cessar, né? O maná para de cair. Por isso que agora é hora da gente armazenar esse alimento, que é a palavra, entende? Precisa alimentar e armazenar. Mas para que vai armazenar? Porque vai ficar 3 dias sem cair alimento, ou sem ter maná do céu, né? Por isso que a parábola das 10 virgens se encaixa muito bem nesse contexto. São 10 virgens, 5 são prudentes, porque elas dormiram, mas armazenaram azeite. Se alimentaram, mas armazenaram azeite. As outras 5 não tinham alimento de reserva. Não providenciaram alimento. Chegou a hora que daqui 3 dias, aponta para 3 anos, né? É importante entender isso, desculpa. 3 dias refere-se a 3 anos, entende? Então Josué está falando, ó, a gente vai ficar aqui acampado 3 anos deste lado do Jordão. Depois de 3 anos a gente vai atravessar o Rio Jordão, né? Então como que a gente vai atravessar o Rio Jordão? Aí Deus utiliza-se os profetas, né, para falar dessa travessia, né? Quando vocês passarem pelos rios, né, falando para Israel, que não é Israel uma só nação, entendendo a profecia que está falando para nós, filhos de Israel, última semana, quando vocês forem atravessar os rios, porque não é só o Rio Jordão, né, tem vários rios, né? Tem o Rio Eufrates, tem o Rio Nilo, para qualquer lugar que você querer estar na terra, seja em qual continente que você está localizado, para você chegar até Jerusalém, e a gente vai ter que ir para lá de um jeito ou de outro, né, espiritualmente ou fisicamente, eu digo que os dois, né, a gente vai fisicamente porque a gente vai ser arrebatado, né, e o reino a sede do reino vai ser em Jerusalém, né, então a gente vai ter que ir para lá de um jeito ou de outro. Então quem mora em outro continente vai ter que atravessar mar para chegar em Jerusalém. Quem não vai atravessar o mar, mas vai ter que atravessar ou o Rio Nilo, ou o Rio Eufrates, ou o Rio Jordão, para poder chegar até Jerusalém, né? Essa aplicação de atravessar rio, mar e rios, e rios e mares, né, aplica-se para as nações que vão ter que ir lá de ano em ano para adorar, né? Mas nós que estamos numa dimensão espiritual, passando a possuir a terra no espírito,
A gente tem que atravessar o mar, mas é um mar de angústia. É atravessar um mar de angústia. Tem que atravessar um deserto literal, entende? Tem que atravessar rios para chegar até lá. E quando a gente for atravessar esses rios, que fala de exércitos, fala de inimigo, entende? Fala de dificuldade, a palavra de Deus já está nos advertindo antecipadamente. Quando vocês atravessarem pelos rios, eles não te submergirão. Né? O livro de Cantares fala que as muitas águas não podem afogar o nosso amor, Cristo e a igreja. Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, o que pode separar a igreja da última semana do amor de Cristo? A espada? A guerra? Tribulação? Grande tribulação? Vai separar a igreja do amor de Cristo? Não. Será as muitas águas? Eu não lembro qual referência que Paulo usa, né? Se ele usa muitas águas, se ele usa o mar, ou se ele usa rios, né? Eu sei que ele fala de águas lá, Romanos 8. Será o deserto? Qual o deserto que Paulo está falando? São vários pontos que Paulo pontua lá, falando que não pode separar do amor de Cristo. E ele está meditando nos profetas e condensando a mensagem, né? Falando que isso não pode nos separar do amor de Cristo. Essas coisas não podem nos afetar, né? Isaías 43, além de falar dos rios, fala: quando vocês passarem pelo fogo, chama algum arderá em ti. Por que fogo? Porque a gente vai ter que passar pelo fogo, né? Pela coluna de fogo, né? Teve a coluna de nuvem e a coluna de fogo lá para Israel no deserto, mas nós que vamos indo para Canaã também vamos atravessar esse período. Tá vendo o céu cheio de coluna? De nuvem, desculpa, né? Então vai chegar um dia que a gente vai visualizar uma coluna de nuvem se formando numa certa região, e a gente vai ter que obedecer e seguir aquela coluna de nuvem, como os israelitas eram conduzidos, entende? Para um deserto literal, onde a gente vai ser tratado com Deus, face a face, boca a boca, entende? Porque é o cumprimento das 3 últimas festas, né? Ali a gente vai tocar trombeta, ali a gente vai ser o nosso pecado vai ser expiado. Em outras palavras, a gente vai experimentar a redenção do corpo. E também a gente vai vivenciar a festa dos tabernáculos, que é o milênio com Cristo, reinando com Ele, entende? Então, para entender tudo isso através dos profetas, das palavras, por isso que não pode ignorar o Antigo Testamento, quando Deus está falando em detalhes, coisas que vão acontecer na última semana, entende? Ainda que Ele está falando para Israel, uma nação, aplicando juízo para eles, que eles estavam mesmo insultando a Deus, mas Deus aproveita a oportunidade para falar para o Israel espiritual que no futuro ia passar por essas mesmas condições, né? Ia dormir, ia desobedecer, ia insultar a Deus como está insultando hoje. Dá uma olhada na igreja hoje para você ver como que ela insulta a Deus. Você acha que ela não precisa ser provada? Ela tem que ser conduzida para o deserto justamente para ser tratada por isso. Amém, meus queridos? Vocês estão vendo ao fundo aí da imagem, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom aqui. Olha lá, ó. Tem uma represa enorme aqui, ó. Não vai dar porque vai embaçar, né? A visão, mas é uma represa enorme aqui, né? Que tem lá de cima da cidade de Mogi Guaçu, né? Uma pequena hidroelétrica, né? Aqui não vai dar para visualizar ela. Deixa eu virar um pouquinho aqui para ver se vai dar. Pelo menos o telhado da usina hidrelétrica dá para ver, tá vendo? Ó? Lá embaixo, ó. O telhado aqui da usina, né? Tá certo? Aqui a gente chama de cachoeira, né? É chamado de cachoeira. Na minha mocidade a gente vinha brincar, divertir na cachoeira. Hoje não pode mais porque foi transformado numa usina hidrelétrica, né? Então, como vocês podem ver aí, ó. É grande a represa. Não dá para ver aqui porque não... Se eu puxar no zoom vai ficar embaçado. Então é grande a represa, né? Então eu estou fazendo essa gravação diante da represa, diante de águas, né? Só para você perceber o contraste, né? Para você visualizar aí a represa, a água, né? Para a gente ter na memória, enquanto a gente está falando aqui da palavra, se utilizando da paisagem, né? Para ajudar, né? Na dinâmica do estudo. Então vocês percebem que 3 dias que Josué está falando aplica-se para 3 anos, né? Então tem que esperar 3 anos antes de atravessar o Rio Jordão, que na verdade é rio de exército, né? É dificuldade, entende? Espera 3 anos, durante esses 3 anos, né? Não tem pão que cai do céu, não tem maná, né? Ou seja, porque o povo já foi selado, o povo que já foi selado armazenou para si alimento para 3 anos. Por 3 anos eles vão viver absolutamente alimentados, vão se esbaldar, né? Entende? Porque vai ter azeite com sobra, porque eles guardaram, armazenaram. Por isso que é importante, né? Acordar e armazenar mantimento, que é palavra, entendimento,
coisas que vão acontecer na última semana. E aí todos os eventos, quando começarem a acontecer, a palavra que estava armazenada, que está armazenado, vai nos conduzindo, vai nos alimentando e nos mostrando, nos guiando o que fazer diante de tantas dificuldades. Mas se você não armazena alimento para esse período, que é o entendimento da palavra, em detalhes, em riqueza, pontuadinho, ponto por ponto, você vai ficar perdido nessa época. Por isso que você vai blasfemar, você vai ficar bravo, você vai ficar irado com Deus, porque o sofrimento vai ser muito grande, né? E você não entendeu, você menosprezou os profetas, né? Você menosprezou as dicas que ele deu, as instruções que ele deu, você menosprezou. E aí chegou a época da dificuldade que está vindo, você vai blasfemar, você vai ficar irado, você vai ficar bravo com seu pastor, com seu líder, e por tantos anos que você acreditou numa coisa que não era verdade, né? Entende? Uma mentalidade, né? Uma ideia diferenciada, errônea com relação ao Antigo Testamento, né? Como se o Antigo Testamento é uma coisa e o Novo Testamento é outra. Não é, os dois é um só. O Antigo Testamento é o Novo Testamento escondido, e o Novo Testamento é o Antigo revelado, entende? Os dois se amarram, os dois se casam, né? A gente precisa entender isso. Início do capítulo 2 de Josué. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, prostituta, e passaram a noite ali. Então observe que agora, nesse período de 3 anos, enquanto a totalidade do povo está do outro lado do Rio Jordão, nesses 3 dias, enquanto o povo está ali abastado de alimentos, já foi selado, Josué envia secretamente 2 espias para espiar a terra de Jericó, né? Então Jericó, eu já falei em vídeos passados, em estudos passados, que representa a grande Babilônia, né? O mundo inteiro, entende? Josué, quando terminou de destruir Jericó, ele escreveu: quem edificar de novo essa cidade vai ser maldito, é amaldiçoado. Só que quando você chega ali nos evangelhos, Jericó está de pé. A cidade de Jericó, tem o cego de Jericó, tem vários textos lá com a expressão Jericó, né? A cidade foi edificada e as pessoas não foram amaldiçoadas. Inclusive teve o cego, né? Teve a vida transformada por meio de Jesus. Mostrando para nós, Deus está dando uma dica para nós, que aquela Jericó representa a grande Babilônia no futuro. Que quando ela fosse destruída, né? Jamais ninguém poderia edificar ela de novo. E a pessoa que tentasse edificar essa Babilônia era amaldiçoado, vai ser amaldiçoado. Que já no caso é a volta de Jesus, né? Tá certo? Aplica-se para a volta de Jesus. E como que Josué conseguiu destruir a fortaleza de Jericó? Enviando 2 espias secretamente infiltrados lá dentro, né? Como a gente leu aqui, né? Verso 2: então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Verso 3: mandou, pois, o rei de Jericó a dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar essa terra. Verso 4: a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. 5: havendo de se fechar a porta, observe a porta, o que essa porta está fazendo aqui? Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, e eu não sei para onde eles foram. Ide após eles depressa, porque vocês devem alcançá-los. Olha só o que Raabe está falando. Havendo-se de fechar a porta, porque já é escuro, quando é que a porta se fecha? A porta da graça se fecha de dia. Paulo não fala que nós somos do dia e não da noite, porque de noite ninguém pode trabalhar, onde as pessoas se bebem, se embriagam, se prostituem. E quando fala da noite e de trevas, está falando do período que está se aproximando. É o período tenebroso que está vindo, entende? Esse período tenebroso, quando ele chegar, a porta da graça já vai estar fechada, entende? Porque o povo já foi selado, percebe? Então Deus está usando a boca da Raabe para falar aqui, né? Tá certo? E aí os 2 espias ficaram a noite na casa de Raabe, certamente conversaram com ela, né? Fizeram juramentos, a gente vai ver daqui a pouco, se Deus permitir, porque pode ser que o vídeo fique muito longo, né? Vamos ver.
Verso 6, né? Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera nas canas de linho que havia disposto em ordem ao eirado. Verso 7. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao val do Jordão. Ou seja, eles foram em direção ao Jordão, onde estavam os israelitas. Havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta, né? Então percebe que a porta está fechada, já frisou de novo. 8. Antes que os espias se deitassem, ela foi ter com eles no eirado. Verso 9. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que nos infundiu caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. E também que fizestes aos 2 reis, os amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais foram destruídos. 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o nosso coração, e em ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. 12. Agora, pois, jurai-me, eu vos peço, pelo Senhor, que, assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para comigo, para a casa do meu pai, e para que vocês me deem um sinal. 13. De que conservareis em vida meu pai, minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, como tudo quanto tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. 14. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa vida, se não denunciardes a nossa missão, e será, pois, que, dando-nos no Senhor esta terra, e de fidelidade, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre um muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos à morte, ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei e ficareis lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomarei o vosso caminho. Até aqui tá bom por enquanto. Então percebe que Raabe, fizeram juramentos, Raabe deu alimento, deu pão, deu água, pernoitaram ali, escondeu e depois, falou para os 2 espias: agora vão até o monte, fiquem escondidos 3 dias. Depois de 3 dias vocês saiam do monte. E ela não fala, mas o texto vai dizer que eles vão voltar até Josué. Então, ou seja, 3 dias representam 3 anos. 3 anos os israelitas na totalidade, povo selado, e está do outro lado do rio, mas apenas 2 homens entraram para espiar a terra. É o que a gente vê em Apocalipse, 2 testemunhas. As 2 testemunhas que se vestem em pano de saco e de cinza, que ficam escondidas dos olhos da serpente, vão profetizar por 1260 dias. Olha só que interessante. Por que profetizar? Porque elas não vão pregar, elas não vão converter pessoas para fazer parte do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo já foi selado, já fechou o corpo de Cristo, entende? A igreja já foi selada, o número de 144 mil já atingiu o seu auge, a plenitude dos gentios que Paulo fala em Romanos 11 já entrou, entende? Já fechou, não tem mais como entrar. Aí Deus levanta 2 testemunhas no meio do povo, no meio da igreja, que são 2 filhos, 2 testemunhas, 2 filhos, somos os filhos dos profetas. Esses 2 filhos vão adiante, vão na frente, no meio de Jericó, que é dentro da Babilônia, vão entrar dentro da Babilônia, nas ruas, nas praças, às escondidas, é claro, e vão conversar com Raabe, porque Raabe representa nações. Vamos adentrar dentro das cidades, dentro da Babilônia, e vamos conversar com Raabe, e Raabe vai nos ouvir, e a gente vai profetizar com poder, com curas, com milagres, com sinais e prodígios diante de Raabe. E Raabe vai crer, que é nações, Porque a igreja que dorme não crê, entende? Na nossa mensagem, Por isso que Deus faz desta forma. A igreja que dorme só vai acordar quando ela vê os sinais e os prodígios. Por isso que ela vai ser despertada na última semana, Apenas na última semana. Por isso que é apenas um punhadinho, uma meia dúzia de gato pingado que é acordado. Você pode olhar para você ver a sua volta, Na onde você mora, na região que você mora. Quem é que está acordado junto com você? Nessa mensagem que a gente está trazendo aqui, essa mensagem desprezível. Não é a meia dúzia de gato pingado? Pois é, são poucas pessoas que vão ser enviado. E é uma missão milagrosa, é uma missão poderosa, é uma missão que eu não me sinto digno de fazer parte, mas é uma missão.
E a gente vai falar para Raabe: Raabe, nós estamos numa missão. Se você não denunciar a nossa obra, essa nossa missão, essa profecia que estamos entregando para você, porque o anticristo vai vir atrás de você. O anticristo vai conversar com você e vai falar que você teve contato com a gente. Se você não denunciar a nossa missão, quando Jesus voltar com as pragas, com a ira dele, você vai ser preservada. Você não vai ser atingida com as pragas. Mas você precisa crer. Você precisa não aceitar as leis que o rei Amaleque, que o rei de Jericó, o anticristo, o rei da ONU, o rei do mundo inteiro, o anticristo, este que está vindo. Se você não obedecer e não colocar marca dele, não servir o sistema dele, você não vai ser atingida, Raabe, que é nações, né? Você não vai ser atingida. Mas você precisa crer. Você precisa crer na nossa mensagem, nessa nossa missão. E Raabe vai crer. E Raabe vai ver coisas sobrenaturais. Porque são 3 anos, querido, não é 3 dias. E como que Raabe vai se alimentar por 3 anos? Se ela não pode aceitar a marca da besta. Se ela não pode fazer aliança com o anticristo. Através do sobrenatural, da fé e da palavra que a testemunha vai entregar para ela. Se você crer, a farinha da panela não vai faltar. Se você crer, não vai faltar azeite na botija. E a botija, né, e a farinha da panela vai durar 3 anos e meio. Você vai ficar 3 anos e meio sendo sustentada sobre o sobrenatural de Deus. Se você crer e não denunciar a nossa missão, né? Essa é a nossa missão. Conversar com Raabe. Dar testemunho de Jesus para Raabe. Mas não de Jesus como Salvador. Mas de Jesus que vai vir para reinar. E ela pode ser governada por Jesus e não ser destruída. Mas se ela denunciar a nossa missão, se Raabe abrir a boca, sair pelos cotovelos, abrir as pernas e não segurar a missão, não ficar quietinha e aguentar firme, crer, ela vai ser preservada. Detalhe é que Raabe morava em cima do muro, né? Muro fala de divisa. Muro fala daquele grupo de pessoas que estão cocheando entre 2 pensamentos. E agora? Eu acredito no Deus de Israel que está vindo? Ou eu acredito no rei Amaleque, no rei de Jericó, no anticristo? Porque o anticristo também está com uma proposta, um governo, né, muito sedutor, muito atraente. Eu estou em cima do muro, eu preciso tomar uma decisão, né? Por isso que, se eu não me falha a memória, Joel fala que todos virão até o vale da decisão, o vale do Meguido, o vale de Armagedon, né? Que aponta para a vinda de Jesus, mas também é um vale de decisão, onde as pessoas que estão cocheando entre 2 pensamentos terão que tomar uma posição. Ou fica para o lado de cá, ou fica para o lado de lá, né? Ou serve ao Amaleque, ou serve a Cristo, através das 2 testemunhas. Então olha só que interessante essa missão, né, das 2 testemunhas. Que elas vão profetizar para Raabe, né? Escondidas, né? E Raabe vai esconder as 2 testemunhas. Entende? Mas Raabe também, ela tem uma... Eu já falei isso em vídeos passados também, tá? Ela também tem uma representação de igreja, né? Porque recebeu a palavra de Deus pela fé, né? Tanto é que ela está na genealogia de Jesus Cristo. Tiago fala de Raabe, Pedro fala de Raabe, Salmos fala de Raabe, Isaías fala de Raabe. Vários textos da Bíblia vai falar de Raabe. O escritor aos Hebreus vai falar de Raabe, né? Por quê? Porque ela creu pela fé, né? Então ela é antecipadamente uma igreja gentílica, ela serve como igreja, mas numa aplicação literal para a última semana, ela já não é mais igreja, né? Porque você percebe que Raabe vai ouvir o toque de trombeta, mas Raabe não vai tocar trombeta. E você sabe quem vai tocar trombeta é a igreja, né? Aliás, uma parte da igreja, nem toda a igreja, né? Para ser sincero, né? Apenas as 2 testemunhas, que é um grupo que Deus está levantando, né? Que vai tocar trombeta. Lá no contexto de Josué, os sacerdotes tocavam as trombetas, né? O grupo de Israel estava 2.000 côvados atrás, né? Acompanhando, andando, marchando. Mas bem longe, bem distante da arca e bem distante dos sacerdotes que estavam tocando trombeta e carregando a arca. Raabe estava dentro da muralha ouvindo os toques de trombeta, entende? Então Raabe não pode ser como igreja na última semana. Ela está ouvindo, ela não está tocando trombeta, entende? E Raabe está dentro, né, do sistema da besta, né? Mas o coração está livre, né? Está esperançosa, ela não vê a hora que termina a última trombeta
para que o sistema inteirinho seja destruído e ela seja liberta do sistema. E aí ela é conduzida para o arraial do povo de Deus, né? Ela é acolhida. Tá certo, queridos? Deixa eu continuar a leitura aqui. A gente parou no verso 9, né? Deixa eu ver até onde eu li aqui. Eu não sei onde a gente parou a leitura. Eu vou ler o 20 aqui só para ver se eu tô dentro aqui, né? Também se deu notícias, se não denunciar a nossa missão, serão desobrigados do juramento que fizemos jurar. E ela lhes disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram. E ela atou o cordão de escarlata na janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, que é 3 anos. Até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Então esse verso 20 ao 23, onde os espias ficaram escondidos no monte, é o período onde, se eu não me falha a memória também, o profeta Joel fala que Deus vai fazer soprar um vento forte e vai empurrar o exército que está vindo do norte contra o povo que estava profetizando. Né? E o povo que estava profetizando é as 2 testemunhas. As 2 testemunhas estão dentro do sistema profetizando. O anticristo vai dar ordem para o exército ir lá e esmagar as 2 testemunhas. Só que as 2 testemunhas ficam escondidas na casa de Raabe e no monte por 3 anos. E aí o exército não encontra. E aí Deus faz um vento forte soprar sobre o exército do anticristo, né? Esse vento vai empurrar eles para uma outra região, né? Eles vão ficar perturbados, né? Algo vai perturbar eles, vai levar eles para um outro caminho. E aí as 2 testemunhas voltam até Josué, né? E quando as 2 testemunhas, os 2 espias voltam até Josué, vai acontecer o quê? Josué vai se afastar de toda a liderança, vai se afastar do grupo de israelitas e vai orar ao Senhor, né? Vai meditar ao Senhor para pegar a instrução para atravessar o rio e partir para a peleja, né, de Jericó. E é no momento em que aparece um ser, né, com a espada desembainhada. E aí o ser vai falar para Josué, vai falar para o camarada: você é um dos nossos ou é um dos adversários? E aí o anjo, né, vai falar para ele: não, eu acabei de chegar, eu sou príncipe do exército. Sou príncipe do exército, eu acabei de chegar, né? Trago boas novas. Você vai invadir, você vai destruir, ninguém vai poder te resistir, nem a esquerda nem a direita. Toma posse da vitória, porque vai ser bênção, Deus é contigo. E ali, quando acontece esse evento, a gente está exatamente na metade da semana, porque passaram-se 3 anos, né? 3 anos e meio mais ou menos, que as 2 testemunhas profetizou, entrou dentro da Babilônia, conversou com Raabe, voltou até Josué, ou voltou até o arraial onde está a totalidade do povo de Deus, tá certo? E então Josué agora tem essa visão, né, com o anjo. Quando acontece esse evento, a gente está na metade da semana, justamente quando está ali no capítulo 12 de Daniel, quando fala da última semana, de grande aflição do qual nunca houve no mundo inteiro, né, Deus enviará Miguel, né, ou se levantará Miguel, o defensor do seu povo, dos filhos do seu povo. Então Miguel se levanta nessa época, né, ele aparece exatamente na metade da semana. E é justamente lá em Apocalipse 12 que você vai ver a peleja entre Miguel e os anjos, né? Onde Satanás e os anjos são derrotados, são jogados para a terra, né? Inclusive o Satanás, né? E a gente vê essa peleja, então Miguel se levantando. E aí a igreja sendo conduzida numa coluna de nuvem. Lá não está escrito coluna de nuvem, mas fala que ela foi escondida longe da vista do dragão, né? Que é Satanás, né? Então percebe que essa sombra de Josué revela no Novo Testamento a literalidade das coisas acontecendo. Claro, se você tiver uma mentalidade sarada, curada, afinada nos profetas, né? Entendendo que os profetas estão falando relacionado à última semana, entende? E aí o anjo anima Josué, né? E aí eles partem para atravessar o rio, né? Agora eu vou para o capítulo 3, tá, querido? Vou direto para o capítulo 3. Levantando-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, agora Josué e todos os filhos vão a partir de Sitim e vão atravessar o rio. Qual rio? O Rio Jordão. Deixa eu pegar o verso 2 aqui. Vieram até o Jordão e se puseram ali, antes que passassem.
Verso 2. Aconteceu ao fim de 3 dias, passaram-se 3 anos, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando vocês virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar aonde vocês estão. 4. Contudo, haja uma distância cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos acheguei a ela, para que não conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca vocês passaram. Por que Deus está advertindo o povo de Israel que ficou do outro lado do Jordão a ficar uma certa distância da arca dos sacerdotes, né? Os sacerdotes não é o povo de Israel? Quem que é os sacerdotes? Não é a igreja? Não é a igreja que é figurada em sacerdote? Por que o povo tem que ficar longe de quem está carregando a arca e de quem está tocando trombeta? Há uma separação, entende, querido? Até de nível espiritual, né? Porque o povo que estava sendo conduzido por Moisés, que está acampado lá em Sitim, o texto está nos dizendo que o caminho pelo qual vocês vão passar, vocês nunca passaram, vocês não conhecem, né? Então vocês têm que ficar numa certa distância. Por que eles não passaram por aquele caminho? Porque aquele caminho está falando da obra do sumo sacerdote, nos lugares altos, né? Segundo céu, terceiro céu, coisas que eu tenho falado já aqui no canal, né? Da obra do sumo sacerdote, do trabalho do sumo sacerdote no lugar alto, né? No céu, acima do céu, né? Tá certo? Coisas do alto. Essas coisas do alto é um pequeno grupo de pessoas que está conhecendo, é um pequeno grupo de pessoas que está acordando, examinando essas coisas, adentrando ao terceiro céu, para entender este caminho que Deus está falando. E esse povo não entrou, não sabe esse caminho. Eles não podem andar na mesma pegada, na mesma pisada que as duas testemunhas andam. No grupo que está na frente, tocando trombeta e carregando a arca. Você quer ver o que Isaías fala a respeito disso? Já que a gente prossegue a leitura aqui, tá dando superaquecimento no aparelho. Eu preciso verificar o que está trabalhando aqui de forma pesada, que fica escrevendo aqui para mim, né? Superaquecimento. Isaías 52, verso 11 e verso de número 12, diz assim, ó: retirai-vos e saí de lá, não toqueis em coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais, que carregais os utensílios do Senhor. Então esse verso 11, Deus está falando para um grupo de pessoas que está saindo da prostituta, está saindo de dentro de Jericó, entregou a mensagem para Raabe, já conversou com Raabe, está saindo lá de dentro, e Deus está dizendo, olha, vocês que carregam os utensílios do Senhor. Quais utensílios? A arca, as trombetas, né? Todos os utensílios, né? Todos aqueles elementos que existem dentro do tabernáculo apontam para coisas que estão no céu, né? A menorá, onde está as 7 lâmpadas acesas, o altar do incenso, o verdadeiro incenso, inclusive, a mesa dos pães, onde o dízimo é consagrado, é entregado a Deus, né? E o dízimo não é pão, não é alimento, não é semente, não é dinheiro, é pessoas, né? São almas, entende? Então esse grupo de pessoas que anda nos lugares altos, no segundo céu, no lugar santo, né? Chamado segundo céu é o lugar santo, terceiro céu é o santo dos santos, e a terra é o átrio, tá certo? Ou a tenda da congregação. Então é essa galera que carrega os utensílios do Senhor, que adentram lá dentro do segundo e terceiro céu, carregam a arca, tocam trombeta, acendem a lâmpada, trabalham junto, fazem o trabalho junto com o sumo sacerdote. Entende? O sumo sacerdote está diante da arca, ou até mesmo ele é a própria arca, mas tem 4 sacerdotes carregando a arca, entende, querido? E tem 2 sacerdotes tocando a trombeta, que são 2 testemunhas. Essa galera fica adiante, num nível superior, num nível mais avançado para frente da totalidade do povo de Deus. Essa galera que está na frente, no verso 11 de Isaías, Deus está falando, vocês não se misturem, sai dela, não toquem em coisas imundas, né? Porque a grande prostituta, a grande meretriz, né? Tudo que é dela, né, tá imundo, né? E Deus está falando, não toque nessas coisas, né? Sai dela, vocês que carregam os utensílios do Senhor. Verso 12. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo,
porque o Senhor irá diante de vós. O Deus de Israel é vossa retaguarda. É como eu disse no início da introdução. Nesse período, Deus está na frente e Deus está atrás. O anjo Miguel está junto, entende, querido? Não tem como... por isso que eu disse que a transição de Moisés para Josué implica nas 4 primeiras festas com Moisés e as 3 últimas festas com Josué. Agora com Josué face a face, querido. Ele está atrás e ele está na frente. Ele está dos lados, mas ele está também dentro de nós. Entende, querido? Deus não desamparará. Eu serei contigo como eu fui com Moisés. Ninguém pode te resistir. Se você faz parte do grupo que vai adiante, que carrega os utensílios do Senhor, ninguém pode te resistir. Né? Eu serei contigo. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho. Qual caminho? O caminho que o povo não conhece. O caminho vai passar por um caminho que eles não conhecem. Por isso eles têm que ficar mais para trás. Eles não conhecem porque eles fizeram vista grossa. Não quiseram, entende? Por muito tempo Deus deixou escrito. Mas só quem despertou, quem atentou para os detalhes dessas coisas lindas que estão nessas 3 últimas festas, é que vai fazer parte. Carregar os utensílios, tocar trombeta. Entende, querido? Ver Jesus face a face, andar com ele. Entende, irmão? Se alimentar com ele. Ter azeite de sobra, etc, etc, etc. Ninguém pode resistir. Glória a Deus, aleluia. Percebe que há uma diferença muito grande quando a gente começa a entender esses pontos. Versículo 5. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Né? Olha só, porque agora está entrando no deserto. Está atravessando o Jordão para entrar no deserto. Mas para atravessar o Jordão tem dificuldades, né? É o que eu falei no início. Tem que passar por algumas provas, né? Tem que meditar muito nos profetas para entender o que significa atravessar o Jordão, né? Também o Rio Jordão implica em simbolismo de batismo, né? Lavar o pecado, lavar a imundícia, entende? Ali é onde Deus lava a imundícia da igreja, atravessar o Jordão, porque vai passar por provação, por tentação, por dificuldade. Então ele lava realmente as imundícias da igreja. Pela uma última vez, né? Não que isso Jesus já não está fazendo, ele está fazendo. Mas ele vai fazer de uma forma literal pela última vez, né? De uma vez por todas, inclusive. Verso 7. Então disse... Não, o 6. E também falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança, passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam como fui com Moisés, assim serei contigo. Então vai chegar uma hora, queridos, que Deus vai começar a nos engrandecer diante de todo o povo. Né? Deus vai começar a fazer sinais e prodígios por meio das 2 testemunhas, e as 2 testemunhas serão engrandecidas diante de todo Israel. Qual Israel? O Israel que soma a totalidade do povo de Deus, que vai estar acampado na beira do Jordão, né? Mas que agora já acabou de atravessar e vai começar a ver maravilhas no meio do povo. 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais a Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vocês, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Aleluia, glória a Deus. Né? Verso 11. Eis que a arca da aliança do Senhor, toda a terra passa o Jordão diante de vós. 12. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim como a planta dos vossos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, que tocar do Senhor toda a terra, puserem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, se amontoarão toda em um só lugar. Verso 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levaram a arca até o Jordão e os seus pés tocaram nas bordas das águas, que o Jordão transbordava, porque era a época da sega, verso 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartá, e as águas que desciam para o Mar Morto.
que é o Mar Salgado. Foram de todo cortadas então, e o povo passou de frente de Jericó, ou pousou, né? Porém, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, o Senhor pararam, fizeram firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. E eu paro a leitura aqui, né? Para a gente explicar mais um pouquinho a respeito dessa travessia, né? Tem muita coisa para a gente aprender, queridos. Eu vou ter que gravar mais vídeos com relação à travessia do Jordão. Até tem uma lousa preparada em casa, com o mapa, com a geografia, que se Deus permitir eu quero fazer uma live lá junto com o irmão Alex, o irmão Magno, Luciano. Se bem que o irmão Magno e o irmão Luciano estão atarefados esses dias, né? Não sei se vai ser possível, mas com o irmão Alex eu acredito que vai dar certo. Então percebe que quando os que estão na frente, né? As duas testemunhas que vão adiante num patamar mais elevado de intimidade com Deus, vão estar conduzindo o povo, a hora que eles tocarem o pé na margem do Jordão, as águas vão parar, né? Vão cortar num montão pro lado de cima, e as que tiver pro lado de baixo vai descer até o mar, né? De maneira que vai ficar enxuto, vai ficar seco, né? Então houve esse milagre na travessia que o povo viu, e começou a crer mais ainda nas duas testemunhas, né, que estão levando a arca, que entendem essas coisas do terceiro céu, etc. Esse povo começa a ser engrandecido diante do povo. As duas testemunhas começam a ser engrandecidas diante do povo. Mas o detalhe, agora observe por que as águas pararam de vir de cima. Na literalidade, vamos acompanhar o rio. Bom, o rio, se você continuar subindo, ele nasce lá no pé do Monte Hermon, né? Lá para trás das colinas de Golã, perto do Líbano. Olhe lá se ele não pertence, uma parte dele não pertence à Síria, perto do Iraque, Líbano, até Turquia lá, né? Então o que faz o Rio Jordão fluir? É as águas que nascem no pé do monte. Mas não onde as águas nascem, na verdade, o topo do monte é um dos montes mais altos que existe. Sempre tem neve no topo desse monte, né? Então quando o sol esquenta, aquela neve derrete, as águas descem, escorrem pelo monte. Lá no pé do monte elas encontram uma nascente, ou criam uma nascente, ou ela flora ali, e nasce o Rio Jordão, através desse episódio. Mas como as duas testemunhas, né, vão tocar trombeta, e a trombeta que as duas testemunhas vão tocar, vão danificar sol, lua, isso que você está vendo na nossa frente aí, a água, né? Tá certo? Vai ser danificado. Não vai ter chuva e o sol não vai poder aquecer como deve aquecer aquela montanha. Resultado, a nascente vai minguar, não vai ter chuva, né? Então, ou seja, o rio vai ser cortado, entende? Porque ele vai se secar. Vai parar a chuva de cima. Tanto as chuvas espiritual, como as chuvas literais para regar a terra como alimento, para trazer alimento para a terra. Percebe como um simples atravessar do rio envolve várias profecias e camadas de revelações, né? Você percebe como é longo o assunto, como é extenso, como Deus é dinâmico. Em apenas uma travessia de um rio, quanta coisa ele quer entregar, quantas instruções ele quer dar para o seu povo. Por isso que é importante, queridos, a gente dar atenção nos pequenos detalhes da palavra de Deus, né? Porque não é a palavra de Josué, não é a palavra de Moisés, não é a palavra de Isaías, não é a palavra de Paulo, não é a palavra de Tiago, não é a palavra de Maria, não é a palavra de Ana, não é a palavra de Débora, não é a palavra de Gideão, não é a palavra de Jefté, não é a palavra de Jesus, de outro personagem, mas sim a palavra do próprio Deus. E a palavra de Deus, ela é dinâmica, ela é frutífera, ela é muito inescrutável, entende? Um simples verso, se você começar a meditar nele, você vai encontrar lições e lições e lições que vão te alimentar a sua vida toda, em apenas um verso, né? Tamanha é a profundidade da palavra de Deus. Por isso que a gente não pode, queridos, menosprezar. Agora imagine isso tudo que você ouviu. Você dá uma olhadinha lá para o profeta Isaías, por exemplo. 66 capítulos. Agora você acha que ele está falando apenas para uma nação? É só com o povo 66 livros? Percebe como Deus trabalha, como ele faz, através da sua sabedoria, da sua onisciência, onipotência, onipresença? Como ele trabalha através da sua palavra. Eu vou finalizar o vídeo aqui, queridos, tá bom? Tá escrevendo umas mensagens aqui na tela do celular.
Eu não vou prosseguir não, porque eu posso danificar o celular, né? E eu preciso fazer uma correção aqui para verificar o que é que está trabalhando errado para estar dando aquecimento aqui no aparelho, tá? Então eu peço que vocês curtam, comentem, né? Compartilhem o vídeo. Faça essa palavra, querido, alcançar outros, né? A gente sabe que o tempo está próximo, a gente sabe que as coisas vão acontecer. Muitas coisas estão acontecendo rápida. Deus está dando visões, N visões para a galera que está dormindo. O detalhe é que eles veem a destruição, vê a terra pegando fogo, o céu passando incendiado, eles vê o couro comendo. Eles estão lá no meio do caos, né? E aí na hora de entregar a mensagem, a igreja vai sair da terra logo, queridos. Vamos vigiar porque vai ter arrebatamento. Vamos vigiar porque a terra vai ser destruída. Olha o que Deus está me mostrando, né? Quando na verdade Deus está mostrando a destruição, está dando a visão para ela do que está acontecendo na situação. Em vez dela se enxergar e ver que ela pode alertar o povo a se preparar para aquilo que ela viu, não, ela fala vamos vigiar porque vai ter um arrebatamento secreto. Olha só, ela está jogando um balde de água fria na visão ou no sonho que ela teve, né? Não entendeu a mensagem que Deus está dando. E mais uma vez ela está menosprezando. Ela já menospreza o profeta. Ela já menospreza o Antigo Testamento. E agora Deus, né, não consegue entrar no coração dela através das Escrituras. Então ele vai tentar falar no sonho, na visão. Aí ele dá o sonho e a visão para a pessoa. Em vez da pessoa olhar e ver que ela está lá no meio do couro comendo, o fogo queimando, as pessoas padecendo, em vez dela falar, olha, eu estava lá junto, eu não fui arrebatada, eu sou igreja, a gente tem que acordar, temos que despertar quem está dormindo. Em vez dela falar isso, não, ela pega e fala, a igreja vai ser arrebatada. Agora mais do que nunca, vamos nos santificar, vamos nos preparar para o arrebatamento secreto. Quando na verdade é uma despreparação, né? Porque está rejeitando mais uma vez aquilo que Deus está tentando entregar para ela. Amém, meus queridos? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.